É um patrocínio da CAPEM, Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios Beneficente. Nela você assistirá aos filmes que representaram o Exército Brasileiro no 13º Festival Internacional de Filmes Militares, Exércitos e Povos, realizado na cidade de Bracciano, Itália, no período de 3 a 10 de novembro de 2002. Hoje só se fala em segurança e proteção. A CAPEM oferece segurança e proteção desde 1960. Através dos planos de pecúlio da CAPEM, 1.200.000 pessoas contam com a segurança de um futuro garantido. E milhares de pessoas carentes recebem a proteção do programa filantrópico da CAPEM. Segurança e proteção das famílias brasileiras. Esse tema tão atual é o trabalho da CAPEM há mais de 40 anos. Isso é que é ter visão de futuro. Ligue 0800 21 30 30. CAPEM, segurança e proteção das nossas famílias. Meses de lutas e sacrifícios marcaram a participação dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Foi glorioso o roteiro dos 25.000 homens da Força Expedicionária Brasileira. O embarque, a chegada à Itália, o adestramento, as primeiras missões no Vale do Rio Sérquio, os primeiros reveses, a sucessão de vitórias em Monte Castelo, Castelnovo, Montese, Coléquio e Fornovo. Nós tínhamos a elite dos oficiais na FEB. Então tem homens dedicados. A senhora vê que depois os oficiais da FEB se distinguiram da história do Brasil. Um deles foi o presidente da República, Castelo Branco. Tinha o Pitaluga, que é da cavalaria. Pitaluga é um homem. Tem um episódio que eu conto no livro. Quando nós estávamos avançando, veio uma hora dar uma parada, porque nós vimos já logo, já estava se recebendo os sinais da. E o Pitaluga quis saber se ele foi em frente e de repente está de cara com um general alemão. Na Itália, o orgulho de defender a paz e a liberdade dos povos confundia-se com a tristeza pelas mortes dos companheiros. Começou o bombardeio, mas eu não sabia que o bombardeio ia me pegar lá. Aí nisso que eu ia passando um jipe. Agora, eu não sei se era o cidadão era oficial ou era soldado. Eu sei que o motorista sumiu. Agora, aquele cidadão que estava ao lado do motorista do jipe ficou sem cabeça. Aí passou os tempos tudo, aí veio o caminhão recolhendo os feridos. Os mortos ficavam lá, mas os feridos eles foram recolhendo. Eu fui um deles que foi no meio dos feridos. Muitas lembranças vêm à tona nas palavras de quem esteve nos campos de batalha.
seus atos de bravura foram uma constante. Para quem esteve na Itália, essa era a dura realidade. Terra de ninguém é aquele espaço que fica entre uma frente e outra, né? Tivesse algum soldado nosso ferido lá, mesmo que o inimigo estivesse trocando fogo ali em cima, mas nós nunca deixávamos um companheiro ferido na terra de ninguém. Era um espírito de solidariedade muito forte entre nós. Bem, estávamos fora do nosso país, né? Mas nós já recebemos os maiores elogios das altas autoridades naquela época, hein? A Força Expedicionária Brasileira viveu momentos de inspiração e de coragem, quando seu comandante, sentindo o momento de iniciar-se a perseguição dos alemães, empregou sua tropa para surpreender as unidades alemãs em retirada, bloqueando-lhes as passagens sobre o rio Pó e obtendo a rendição de 15 mil homens na região de Fornovo. Um pouco antes de Fornovo, encontramos com os franceses que desceram os Alpes e se dirigiam para outra região, rumo a Berlim. Encontramos os franceses. O meu batalhão do 11R fez parte também de Fornovo, juntamente com o 6º RI. O meu batalhão primeiro também fez parte. Eu assisti toda aquela rendição dos 14 mil e tantos prisioneiros. E em todas aquelas cidades onde que a gente passava, o alemão, o italiano, falava Nostri Liberatori, e nos recebiam com vinho. O nosso relacionamento com os italianos era muito bom, eles adoravam o soldado brasileiro. No rancho, por exemplo, a gente dava muita comida, principalmente para os idosos, as crianças, a gente dava muita comida para eles, porque o italiano não tinha nada, para comer. Dava dó de ver aquelas pessoas de idade e aquelas crianças. O cenário e os episódios vividos pelos soldados que tiveram envolvimento com a sofrida população da região são os melhores testemunhos da dignidade de seus feitos. Nós fomos então para o norte da Itália, numa vilazinha chamada Caneto Pavese. E lá nós nos entrosávamos com os italianos, com o pessoal de mais idosos que ainda existiam, porque os mais moços não estavam por lá. A gente conversava bastante com eles. E algumas senhoras que vinham, porque elas, quando passavam pelo nosso rancho, diziam: oh, que coisa roba bona que vocês comem, vocês só comem coisas boas lá. E uma família lá, aliás, era uma viúva, tinha uma filha de uns 12 anos naquela época que tinha leucemia. E a gente então levava até essa senhora, a casa dessa senhora, para a casa da filha. Eu me lembro que uma das ocasiões em que eu consegui uma lata daquelas e fui até lá, a casa dela. Eu fui chegando lá, o que eu vejo, mais 2 companheiros levando também lata de ração para ela, para a menina. A experiência adquirida no dia a dia das operações misturou-se a fatos curiosos que dão uma ideia de como o soldado brasileiro se ajustava aos campos de batalha, ganhando a admiração dos civis e dos soldados de outros países mais experientes em combate. Acho que nenhum brasileiro tinha enfrentado no Brasil um frio de 15, 16, 17 graus abaixo de zero. Então nós recebemos galochões. Esses galochões as outras tropas, ingleses, americanos, usavam da forma normal, mas o brasileiro logo inventou um troço. Então, vamos dizer, a ordem dentro de um galochão era a seguinte: primeiro, uma meiazinha fina no pé, depois, jornal, depois do jornal, palha, depois uma meia de lã e, por último, o galochão, que eram grandes, né? E a gente estava protegido da neve, do frio e do pé de trincheira, que é um dos grandes males, vamos dizer, daqueles que combatem.
E essa, como é que se chama? Essa técnica nossa foi assimilada pelas outras tropas que passaram a usar também esse subterfúgio para fugir das consequências de um congelamento dos pés. O relacionamento do Pracinha com a população era tão afetuoso que muitos brasileiros se casaram na Itália. Bem, eu era muito nova na época, né? Eu tinha, quando a guerra chegou mesmo a invadir a nossa vida, a minha vida, eu já tinha quase 18 anos. Era nova. Então, numa noite, tivemos que resolver a nossa vida. Então, nós atravessamos o fronte, fomos do outro lado. Os brasileiros fomos conhecendo depois, porque nós fomos nos abrigar numa casa de conhecidos, no lado justamente deles. E houve um problema de doença na minha família, o meu irmão ficou doente, eu não tinha médico, fui procurar um médico numa cidade pertinho. E nessa cidade eu encontrei essas pessoas diferentes que eu nunca tinha visto. Pessoas todas muito gentis, muito afáveis, muito abertas. Foi uma surpresa. Foi aí que eu conheci o Arnaldo, meu marido, o que seria depois do meu marido. Ele me serviu quer dizer, eu não falava naturalmente português, não sabia nem que a língua deles era português. Falava um pouco de inglês, ele falava inglês. E assim nos conhecemos, ele me arranjou médicos. E desse primeiro contato, então, é que eu tomei conhecimento dessas pessoas novas e diferentes que estavam colaborando com a nossa libertação da Itália, né, que estava sob o jogo dos alemães. E ele se interessou logo de me conhecer, de conhecer a minha família, vinha me visitar. E eu morava mais perto ainda do fronte do que ele estava. E assim surgiu essa simpatia, esse feeling, esse sentimento que depois levou ao casamento. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Foi uma coisa muito bonita. No Brasil, a imigração italiana já havia produzido uma grande miscigenação, deixando marcas culturais profundas no país e um imenso amor por aquela buona gente. Os soldados brasileiros se destacaram e conquistaram a confiança e a amizade dos italianos, não só pela bravura e coragem, mas também pelos seus sentimentos nobres. Por onde passou, a FEB deixou uma imagem muito positiva. É emocionante você lutar contra a morte, porque se você observar numa guerra, o soldado luta para a morte e a enfermeira luta com a morte. Geralmente ela ganha. Teve um garoto lá um garotote partigiane, que ele foi jogado à distância por uma explosão de uma granada de 88 e ficou cravado de pólvora, todo cravado de pólvora, e foi ser operado, vários ferimentos e tal. Enquanto ele estava sendo operado, eu peguei uma pinça e fiquei tirando pólvora da testa dele. Esse garoto depois foi para a enfermaria nossa, porque é interessante uma coisa que frisar: os prisioneiros pediam para ir para as enfermarias brasileiras, não só os alemães como os italianos. Nós jogávamos xadrez, eu tive uns doentes ingleses também, baixados lá, eu puxava o cobertor de um, atrapalhava o jogo de xadrez do outro, e isso fazia um bem enorme. Essas brincadeiras que a gente fazia com os doentes é que fazia com que eles tivessem um alento maior. Não era uma simples peça sendo tratada. Os italianos que testemunharam a atuação da FEB deixaram para seus filhos carinho e admiração especiais pelos brasileiros. Hoje, os mais jovens, no seio de suas famílias, cultuam essas lembranças. Adesso lavoro nell'antiquariato militare, mi considero fortunato che ho trasformato la mia passione
il lavoro e poi faccio ricerche storiche e mi piace coltivare il rapporto di amicizia che c'è tra il popolo brasiliano e il popolo della mia regione. Cioè di tutte le truppe alleate o anche nemiche ce ne può parlare bene anche o male, ma soprattutto il soldato brasiliano di tutti ha lasciato il bene profondo, la fortuna naturalmente di avere una lingua in comune, di avere una religione in comune, ma soprattutto la bontà. Qui la popolazione per 6 mesi ha mangiato con quello che gli davano i brasiliani. Il rapporto della casa, cioè la sera si pregava insieme, si diceva il rosario insieme, scherzare, il parlare. Ripeto, qui era tutto distrutto, noi dobbiamo dire grazie perché non avevamo niente. Ripeto, quando si parla di Afghanistan, del Kosovo, della Bosnia, noi eravamo in queste situazioni. Il soldato brasiliano è arrivato, ha diviso quello che avevano. L'aiuto sanitario, a Scilla c'era un piccolo ufficio dentistico, venivano portati i bambini che avevano problemi, molte volte qui i bambini saltati su delle mine sono stati presi e una jeep messa a disposizione per essere portati giù a Porretto o a Pistoia, abbiamo sentito anche altre testimonianze, curavano. Quindi questo grande amore verso questi gente che noi tra virgolette eravamo in guerra, perché noi bisogna dirlo, abbiamo affondato delle navi ai brasiliani. I brasiliani non hanno mai avuto questo rapporto di odio né verso i nemici né verso la popolazione civile. Organizzare, come ci raccontava anche Guccini, questo cantautore famoso italiano, anche dei piccoli spettacoli. L'allegria che portavi in una casa italiana dove che per dei mesi c'era stata la guerra, la distruzione, la fame, le ruberie del soldato tedesco. Non per cattiveria, ma perché non avevano di loro, dovevano portare via del bestiame. Ti arrivano dei ragazzi che, ripeto, consideravano molte volte la padrona di casa come la mamma, la chiamavano mamma. E soprattutto questo forte legame che si è creato. Noi adesso siamo una delle province più ricche d'Italia, abbiamo tante cose, dal formaggio, da tante cose, però in questa ricchezza, in questa base ci dobbiamo sempre ricordare del sacrificio, della bontà dell'espedizionario brasiliano. No inverno de 1945, pelotão, alojado numa casa paroquial, assumiu a incumbência de proteger uma família, cuja casa havia sido totalmente destruída pelos alemães. Ali foi o primeiro contato, por quê? Porque no dia que nós tomamos, na noite, houve um contra-ataque alemão. E antes do contra-ataque, uma grande concentração de artilharia, de maneira que eles destruíram completamente a casa de um italiano, que ficava uns 200 metros das posições que nós estávamos, que era uma igreja, nos fundos um cemitério e do lado direito a casa paroquial. A 200 metros à nossa esquerda ficava a casa do italiano. E mais uns 400, 500 metros ficava Boscácio, que era um morro de 538 metros, a cota. E nós ficamos na cota 422, quer dizer, a poucos metros deles. E aí eu tomei contato com os italianos no dia seguinte, porque a casa dele tinha sido completamente destruída. E ele tinha um filhinho de 4 anos e uma filhinha de 6, e uma senhora. Nós ficamos apavorados com aquele menininho, aquela menininha, assim, naquele ambiente, né? Então levamos eles para junto de nós e demos uma peça lá, um quarto para eles morarem, bem protegido, bem atrás da igreja e bem protegido junto da casa paroquial. E eles ficaram ali durante 3 para 4 meses lá conosco. Foram de um comportamento excepcional. Depois da guerra, o coronel Edu Vargas já esteve na Itália algumas vezes, tendo sido recebido pela família Mazzini como um dos seus membros mais queridos. Menino na época da guerra, um renomado médico italiano cultua até hoje o seu herói. Eu fiz o meu PC numa casa toda bombardeada, toda furada, o PC da companhia, da 7ª companhia. Era uma casa de 3 andares. Essa família se compunha de um senhor
uma senhora, um rapazinho de uns 13 a 14 anos. Eu os tratei bem, com muita dignidade, e eles ficaram muito agradecidos por esse tratamento que nós brasileiros dispensamos a esta família. O tenente José Gonçalves vai quase todos os anos, ou ia, quase todos os anos, à Itália, percorrer o roteiro da FEB. E foi, então, aonde no PC em que eu estive, nesse local, que se chamava Casa Podere. Casa Podere, no município de Volpara. Ali, ele caiu e partiu uma perna. Quando o ortopedista soube que ele tinha tomado parte da Força Expedicionária Brasileira, ele disse: olha, o nosso diretor é encantado pela Força Expedicionária Brasileira, pelos brasileiros, de um modo geral. E, em particular, ele é encantado pelo capitão Porto Carreiro, que comandava a 7ª Companhia, que ocupou a casa dele. Então mandou-me, através do Gonçalves, esta mensagem. Essa mensagem veio ao capitano Porto Carreiro, um saluto de um recuerdo de um vecchio amico italiano, Franco Fini, Casa Podere, 5 de julho de 82. Apesar de se corresponderem, o reencontro entre o médico e o herói nunca se realizou. Um ex-combatente também nos conta a sua história. Eu, quando tirei o primeiro serviço no front, tive uma licença para poder visitar qualquer cidade, mas tinha uma certa carência de telegrafistas e a estação central estava em Pistoia, que era o epicentro dos fronts. Ora, saí lá do meio daquela tormenta de tiro de canhão, riscando a qualquer momento. Eu preferi vir para Pistoia trabalhar. Tive, eu posso dizer hoje, a grande sorte que conheci Juliana, filha de um velho combatente mutilado da Primeira Guerra Mundial. Ele é que me ensinou as primeiras palavras. Logo ele disse: chiamami babbo, ti presento la mamma. Eu me senti em casa e comecei a folgar, mas a tática era chegar a falar com a garota e não tinha jeito. Tem uma filha única, va bene. A minha sogra, minha futura sogra, é uma pessoa muito boa. Então, comecei a falar com o velhinho. Eu digo: babo, mas manca coisa que falta. Não temos nada. Diariamente ia na cantina comprar coisa e eles faziam tudo muito bem. Mas, para dizer, em toda aquela horrível situação, o conforto da pessoa humana é o calor humano. E nisso eu tive uma grande sorte. A existência de uma nação é fundamentada na memória histórica do seu povo, no culto a seus heróis, na lembrança dos grandes feitos de seus antepassados e na preservação de suas tradições. Os feitos dos soldados brasileiros em solo italiano durante a Segunda Guerra Mundial não podem ser esquecidos. Ali ficaram evidenciados o elevado valor combativo da Força Expedicionária Brasileira,
e o seu devotamento à paz e à liberdade dos povos. E você ficou a ver navios? Seu dinheiro fez as malas logo quando você ia sair de férias? Sobram contas no final do mês? E a conta do médico? Deixou você quebrado? Se surgir uma emergência, use a nossa assistência financeira, exclusiva para os participantes da CAPEMI. As condições são muito especiais. E com o dinheiro no bolso, toda a história tem um final feliz. Ligue 0800 21 30 30. CAPEMI, segurança e proteção das nossas famílias. O Pantanal brasileiro é a maior área continental inundável do planeta, sendo considerado um dos mais importantes e belos santuários ecológicos existentes. Por sua importância, foi declarado pela Unesco uma reserva mundial da biosfera. De todas as características do Pantanal, a que mais chama a atenção de quem a visita é a abundância e a riqueza de sua vida selvagem. Espécies pouco comuns em outras regiões do Brasil têm populações densas e vigorosas no Pantanal, como a capivara e o jacaré. Situada no coração do Pantanal, a cidade de Corumbá é banhada pelo Rio Paraguai, com uma bacia hidrográfica de 2.477 quilômetros de vias navegáveis, onde floresce o ecoturismo e circulam as riquezas produzidas na região. O Exército Brasileiro, presente na região desde o início do século XVIII, realiza ações de vigilância e segurança na fronteira, além de desenvolver importantes parcerias para a preservação ambiental e a proteção da imensa variedade de espécies da flora e da fauna pantaneira. A parceria com o Exército Brasileiro é importante porque ele nos dá apoio logístico no trabalho de educação ambiental, bem como também no trabalho ostensivo, repressivo e preventivo, dando o apoio e a segurança necessária para que se desenvolva o bom trabalho e a proteção ao ecossistema. Outras parcerias vêm sendo desenvolvidas com empresas e instituições públicas e privadas, todas voltadas para a proteção e a preservação deste verdadeiro paraíso da natureza. Com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Pantanal, a troca de experiências tem sido gratificante. A Embrapa Pantanal tem auxiliado as atividades do Exército Brasileiro aqui na região, principalmente através de informações geradas pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto, contemplando informações de solo, relevo, fauna e flora, contribuindo para a formação do soldado pantaneiro. A tropa pantaneira também proporciona a segurança e o apoio logístico necessários para que as organizações voltadas para o controle e a fiscalização do meio ambiente possam realizar suas atividades. A parceria do IBAMA e do Exército tem sido fundamental para a preservação do ecossistema aqui no Pantanal, uma vez que essas ações integradas têm trazido vários benefícios para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Na época da seca, o Pantanal é atingido por grandes incêndios florestais, que provocam um impacto muito forte no meio ambiente. É quando o Exército Brasileiro atua, junto com o Corpo de Bombeiros Militar, no controle das queimadas. A nossa missão principal em atendimento aos incêndios florestais, um apoio muito maravilhoso, muito específico e muito contundente do Exército. Nos cedeu caminhões de transporte, medicamentos, médicos, enfermeiros, caminhão-pipa, todas as condições necessárias de apoio logístico para que desenvolvêssemos nosso trabalho da melhor forma possível. Em diversos projetos, como os desenvolvidos com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus do Pantanal,
A parceria tem mostrado que a formação da consciência ecológica do jovem é importante para o futuro do ecossistema e do relacionamento do homem com a biodiversidade pantaneira. Na área de pesquisa, nós temos trabalhado muito na área do meio ambiente. Então, nós temos vários projetos desenvolvidos pelos docentes da universidade com o apoio do Exército Brasileiro. A Marinha do Brasil também está presente na região, desenvolvendo ações de segurança e preservação ambiental. Por causa do grande volume de água, principalmente no período de cheia do Rio Paraguai, o Pantanal foi chamado de Mar Charaés. Na cheia, os peixes migram para as águas cristalinas dos campos alagados, onde as aves, animais silvestres e répteis povoam as lagoas e baías em busca de alimentos. A cheia renova a vida, propiciando um inesquecível espetáculo de sons e cores, um verdadeiro e gratificante contato com a natureza. Não é à toa que você guarda a fotografia da família na sua carteira. Ela é o seu maior bem. E para que a sua família fique sempre bem, existe o Plano Mais Vida da CAPEM, um plano de pecúlio com seguro de acidentes pessoais. Você protege a sua família e garante a sua tranquilidade. Se você tem grandes planos para a sua família, faça o Plano Mais Vida da CAPEM. Quem é vivo, constrói hoje um futuro melhor. Ligue 0800 21 30 30. CAPEM, segurança e proteção das nossas famílias. No dia 20 de maio de 2002, um pequeno território com cerca de 800 mil habitantes, que ocupa metade de uma ilha no Sudeste Asiático, entrou para a Comunidade Mundial das Nações Independentes. Timor-Leste, terra colonizada pelos portugueses até 1975 e depois ocupada durante 24 anos pela Indonésia, finalmente tornou-se um país soberano, vencendo um longo caminho de combates, coragem, destruição e muito sofrimento. Hoje, o país prossegue numa luta tão difícil quanto aquela que levou à sua libertação. Os sinais da violência de setembro de 1999, promovida pelas milícias pró-Indonésia, ainda estão à vista. Mais do que nunca, no Timor-Leste, o tempo é de reconstrução. O Exército Brasileiro tem participado do processo de paz no Timor-Leste desde 1999, quando enviou 4 oficiais de ligação para atuar na missão das Nações Unidas, que organizou o referendo em que a população local escolheu o caminho da autodeterminação. Ainda naquele ano, o Brasil integrou com um pelotão de polícia do Exército a Força Internacional que pôs fim à onda de saques e destruição conduzida pelas milícias partidárias da integração do Timor-Leste à Indonésia. Eu cobri o Timor sistematicamente desde 1999, naquilo que os timorenses chamam de a guerra. A cidade estava totalmente destruída, devastada, queimada, incendiada. Era uma visão simplesmente alucinante. Os soldados brasileiros tiveram uma função de missão de paz, de tranquilizar a população. Era emocionante quando os soldados brasileiros passavam e as pessoas viam a bandeira, eles gritavam, sabe, Brasil, Brasil. Eu acho que os nossos soldados lá foram os verdadeiros embaixadores do Brasil.
todos levaram muito a sério a bandeira que eles tinham no braço. Eu aprendi a ter orgulho do exército do meu país no Timor, do outro lado do mundo, a 20 mil quilômetros de casa. Com a criação da Administração de Transição das Nações Unidas no Timor-Leste, a UNTAET, os efetivos do Exército Brasileiro no país foram aumentados para 2 pelotões, 12 observadores e 2 oficiais para o Estado-Maior da Força de Manutenção da Paz. Esse grupo vem prestando serviços à missão das Nações Unidas de apoio ao Timor-Leste, sucessora da UNTAET. Cabe frisar ainda que, em virtude da reconhecida importância do Brasil para o processo de paz e reconstrução no Timor-Leste, um general e um coronel do Exército Brasileiro desempenharam funções na chefia do Grupo de Observadores Militares das Nações Unidas, liderando oficiais de mais de 20 países. O caminho da reconstrução nesse pequeno país tem início com o regresso das pessoas que foram deportadas para território indonésio nos trágicos dias de setembro de 1999. O contingente brasileiro tem participado do recebimento desses refugiados, atuando nos pontos de junção na fronteira e em postos de triagem, de forma a evitar a entrada de armamento e de grupos acusados pela onda de violência. Empregados numa missão bastante sensível e de importância capital para a pacificação do Timor-Leste, os militares brasileiros têm se destacado pela seriedade, precisão e habilidade no trato com a população no cumprimento de suas tarefas. O contingente brasileiro foi escolhido ainda para prover a segurança pessoal das principais lideranças do Timor-Leste. Com isso, tem proporcionado a essas autoridades a tranquilidade necessária para a condução do delicado processo de pacificação e reconstrução em curso no país. Encontramos nos efetivos brasileiros profissionalismo. E isto assenta-se na vossa maneira de ser. Isto assenta-se num passado que é partilhado, que vivemos juntos. A vossa cordialidade, a maneira fácil, terna, bonita com que os vossos militares se juntam, se entrosam com o nosso povo, particularmente com as nossas crianças. Num resumo brevíssimo, podemos falar da importância que tem para nós no processo de transição e agora, neste novo processo, no quadro da independência, os militares, a componente militar da cooperação brasileira. A recuperação de uma escola depredada foi mais uma ação dos brasileiros em favor do esforço de reconstrução do Timor-Leste. A escola voltou a funcionar com o nome de Duque de Caxias, uma homenagem ao patrono do Exército Brasileiro. Além de ser uma trincheira no ensino do português no país, o estabelecimento atende a cerca de 700 crianças, futuros cidadãos dessa jovem nação. O Exército Brasileiro tem tido uns contingentes em Timor-Leste, contingentes de dimensão modesta, mas é um contingente com muita qualidade humana, muito profissionalismo e que granjeou muito respeito, muita amizade entre os timorenses. Nós apreciamos, louvamos este trabalho sacrificado dos soldados brasileiros, que é uma contribuição também dentro do espírito da paz, da manutenção da paz e tranquilidade em Timor-Leste. Os médicos da tropa brasileira têm prestado atendimento à população local, contribuindo assim para o restabelecimento de um serviço essencial, quase que totalmente destruído. A dedicação brasileira à reconstrução do Timor-Leste e o reconhecimento ao trabalho de nossos boinas azuis ficam evidentes
pela emoção que tem dominado as despedidas dos contingentes brasileiros após o encerramento de seu tempo de permanência na missão. Dessa forma, a participação do Exército Brasileiro na reconstrução em andamento no Timor-Leste tem sido marcada por gestos nobres e vem lançando sementes numa terra generosa, de um país que nasce sob a estrela da esperança, da fraternidade e da paz. Bom dia! O programa de esportes para pessoas portadoras de deficiência atende hoje a 200 pessoas em 3 unidades do Exército. Uma delas é essa aqui, o Forte São João na Urca. Para conhecer mais sobre esse projeto, eu começo o Globo Comunidade de hoje conversando com o oficial de comunicação social do Comando Militar do Leste, Coronel Ivan Cosme. Como é que surgiu esse projeto aqui no Exército, Coronel? Bom dia. Esse projeto foi uma iniciativa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que nos procurou para viabilizar com o nosso espaço e a parte técnica do Instituto Benjamin Constant uma possibilidade de trazer a pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência, seja física, visual, auditiva, um programa de esporte. Quais são as atividades desenvolvidas para os portadores de deficiência? Bem, nós procuramos adequar, primeiramente, as 3 unidades em diferentes áreas da cidade para poder justamente possibilitar a que todos os habitantes da cidade do Rio de Janeiro tivessem acesso. Inicialmente, nós vimos que as unidades que tinham maiores possibilidades. Exemplo, aqui onde nós estamos na Urca, a Escola de Educação Física possibilita maiores possibilidades, principalmente tendo piscina, tendo atletismo, que já é preparada para isso daí. A outra unidade que nós temos é o 1º Batalhão de Guardas, em São Cristóvão. Esse batalhão, nós temos os cadeirantes que praticam basquete, atletismo também na pista lá existente. E por fim, na Vila Militar, no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, que possui também piscina e quadra de esporte para cadeirantes também, prática de judô, que é muito desenvolvido na Brigada Paraquedista. Então nós conseguimos com isso daí fazer com que em 3 áreas da cidade, distribuídas conforme a necessidade, fosse possibilitado a essas pessoas que nos procurarem a ter acesso a alguns tipos de esporte. Vou conversar agora com alguns alunos que estão competindo nesse fim de semana no Campeonato Regional para Portadores de Deficiências Visuais. Começar conversando aqui com a Valéria. Valéria, você não precisa correr com guia, nenhum de vocês 5 aqui precisa de guia para correr. Não, corre cada um em cada uma raia separado, aí só espera dar a largada e cada um vai. Como é que é o seu treinamento? É mais pesado do que das garotas. Acho que vai conseguir medalha? Claro. O que você espera de resultado para a turma aqui de vocês nesse campeonato? Todo mundo campeão. O professor Frederico Alves é quem está preparando os alunos para esse campeonato regional de deficientes visuais. Quais são as chances dos alunos? Nós temos grandes chances de chegar às finais, né, principalmente nas provas de velocidade feminino. Temos aqui a Geisa, que corre bastante, está correndo bem, fez um tempo ótimo na última prova que ela disputou. E a esperança é que a gente consiga trazer aí algumas medalhas, tanto na velocidade com as meninas, quanto no salto com os meninos.
O programa de esportes para portadores de deficiência com aulas de graça beneficia não só os alunos, mas também as famílias deles. A dona de casa de Mol Badia também tem uma filha, a Thaís, de 13 anos aqui no projeto. Tá gostando do projeto, Thaís? Tô. O que você faz aqui? Eu faço um bando de coisa, um bando de atividades legais. Hoje eu não fiz porque eu tava cansada. Mas aí vem aqui e encontra os amigos? É. E a senhora, o que está achando desse projeto? Esse projeto ele começou no início do ano, no Benjamin Constant, foi um projeto inovador, foi excelente com a colônia de férias e agora está tendo continuidade aqui. Eu acho muito importante porque tem a parte da socialização que, vamos dizer assim, compensa um pouco as outras coisas que não podem ocorrer. Agora eu queria dar o meu depoimento em dizer que é muito importante que os pais fiquem atentos que nem sempre um filho especial tem característica de ser especial. Então, às vezes, você tem um filho em casa, tem algumas dificuldades e os pais não estão percebendo que ele precisa de uma atenção, de uma ajuda maior. E ninguém tem que ter vergonha de ter um filho especial. Eu acho que é até uma honra a gente ter a responsabilidade de cuidar de um filho especial, porque tem que ter muita solidariedade, muito amor, muito carinho, muita doação. Para desenvolver o programa de esportes para deficientes, Prefeitura, Exército e Instituto Benjamin Constant mantém aqui professores de educação física, médicos, psicólogos, uma equipe de 64 pessoas. Para conhecer mais sobre essa estrutura, eu converso agora com o coordenador técnico do Instituto Benjamin Constant e também coordenador do programa, Lucindo Filho. Seu Lucindo, como é que é feita a seleção, a triagem das pessoas que chegam até aqui? Nós recebemos todas as pessoas portadoras de deficiência de 6 anos de idade até 60 anos. E estamos abertos a receber todas as pessoas autistas, pessoas portadoras de deficiência mental, paralisados cerebrais, enfim, todos os tipos de pessoas portadoras de deficiência. As pessoas que desejam se inscrever no programa, elas devem procurar. Nós temos 3 núcleos, o núcleo da URCA, que fica no Forte São João, de segunda a quinta-feira, de 1h30 às 5 da tarde, podem fazer a inscrição. O núcleo do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, que fica na Vila Militar, em Deodoro. E o núcleo do 1º Batalhão de Guardas, que fica na Avenida Pedro II, ao lado da Companhia do Gás. Além dos profissionais contratados para participar desse programa, também é aceito o trabalho voluntário aqui? Sim, o voluntário é bem-vindo a participar do programa. Recentemente me ligou uma pessoa da área de nutrição interessada em participar como voluntária do programa. Eu disse a ela que ela era bem-vinda. Esperamos que outras pessoas de outras áreas de atividades venham ajudar o programa, porque se a Prefeitura aloca recursos, o Instituto, através da sua fundação, participa com apoio de recursos técnicos e o Exército abre essas instalações, esse é um programa da comunidade. Atender a pessoa portadora de deficiência, eu acho que é uma forma de a gente também se sentir bem e da gente crescer nesse processo. Durante as últimas Paralimpíadas em Sydney, na Austrália, brasileiros mostraram que é possível superar deficiências com muito treino e força de vontade. Os atletas conquistaram ao todo 22 medalhas, 6 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. Rosiane Santos ganhou 2 medalhas de ouro, no arremesso de peso e no arremesso de disco. Nas 2 provas, Rosinha, como gosta de ser chamada, estabeleceu novos recordes mundiais. A velocista Adria Rocha dos Santos, deficiente visual, conquistou outras 2 medalhas de ouro em Sydney e também bateu recordes. O judoca Antônio Tenório, o velocista Antônio Delfino e a nadadora Fabiana Sugimori também trouxeram medalhas para o Brasil. Os atletas deficientes mostram que o esporte não é apenas uma forma de reabilitação, é também uma maneira de mostrar que eles podem ser os melhores, que podem estar no pódio.